Apresentamos a história do Riacho Catinguinha, cujas suas nascentes estão a 1 quilômetro do perímetro urbano da cidade de Valença do Piauí, com o tema Riacho Catinguinha, uma vida, uma história. O Riacho Catinguinha, em Valença do Piauí, é uma referência histórico-cultural no município. Sua história permeia desde a criação da vila, em 1762, e permanece ao longo do tempo. No início, suas águas eram utilizadas para o consumo dos animais silvestres, dos seres humanos e para o banho diário da população da cidade. O Riacho Catinguinha foi definhando ao longo do tempo, restando o saudosismo por parte da população, desde os carregadores de água para as casas da elite local, como também para as lavadeiras de roupas. Daí, se entende que há uma necessidade de um olhar mais convergente por parte do poder público e da própria população valenciana. Estudar e mostrar a história do Riacho Catinguinha para a população valenciana é mais que uma necessidade, é uma questão de sensibilidade humana. Meu nome é Mãezinha Augusta, mas todo mundo me conhece como Mãezinha. Todo mundo na cidade sabe quem é a Mãezinha. Eu sou a Mãezinha, todo mundo me conhece. Era muito bom, era tudo calçado, tudo limpo. Era cimentado de cima a baixo, muita mulher lavando, não tinha nem pedra. Aí as pedras foram se acabando, ficou esse estilo aqui. O Catinguinha era um lavador de roupa bom, mas depois aquelas casas jogaram todas as águas de banheiro para lá. Aí, pô, acabou. Aí só ainda existe aqui. Para mim, é ótimo. Eu aqui me sinto bem. Venho porque eu me sinto bem. Eu amo a natureza, eu gosto das coisas assim. Que muitas pessoas não dão valor, né? As mulheres de antigamente trabalhavam muito, as mulheres pobres, as famílias grandes, lavavam roupa para as famílias que se encontravam, que se achavam melhor ricas em Valença. As mulheres pobres lavavam roupa para as melhores famílias, como fosse um emprego. Toda semana lavava aquela sorte de roupa para ganhar o seu pão, aumentar a sua renda familiar. Era o pessoal melhor, era Ritinha, era Davina, era os pessoal da Rua do Maranhão, Dona Maria, do seu Francisquinho, que morreu essa semana, a mulher dele, as filhas. Muitas pessoas desse região vinham lavar aqui, para ter uma renda. Antigamente a pobreza era maior, as pessoas lá, tem a Dona Santa, então era cheio de mulher idosa lavando para ganhar o seu pão melhor. Aí hoje está mais moderno, as coisas melhorou, vem pouca pessoa, muitas está idosa, não aguenta mais, né? Eu ainda venho porque eu me dou de teimosa e gosto. Enquanto eu aguento me trazer, eu venho, porque eu gosto. Toda semana eu venho. De antigamente, quando minha família era maior em casa, eu vinha 3 vezes na semana com as amigas. As amigas foram se afastando, que não ia mais lavar, que não aguentava mais. Aí hoje eu não venho uma vez com ela, as outras não vêm mais. Eu lavo 3 vezes na semana, de lavar roupa 3 vezes na semana, quando a família está toda dentro de casa. Aí vai diminuindo as famílias, as pessoas vão diminuindo, vão saindo, casando, né? Outros morrendo, meu filho. Aí eu venho porque eu faço é gostar. Tem água da Gespisa, tem um poço jorrante, tem um tanquinho, mas eu faço gosto daqui. O rapaz ia fechar isso aqui, eu cheguei no dia. Meu filho vai fechar por quê? Não, porque é uma ordem para fechar. Meu filho, vou adoecer. Aí vou deixar um bolequinho para salientar. Ele deixou. Ali, o rapazinho deixou. Você vai fazer isso comigo? Não, aí deixou. Eu nem tenho o rapaz. Mas ele disse que cuida daqui, né? Ele cuida daqui, ele disse. Rapaz, eu menininha de 7, 8 anos, já vinha com a minha mãe. Ela não deixava eu só em casa. Ela lavava roupa para rua para ganhar dinheiro, para ganhar, como eu falei, para aumentar a renda. Então ela não vou deixar você só em casa. Eu, como a filha mais velha, a mulherzinha mais velha, ela não deixava eu só em casa. Ela lavava para o marido do Antônio Guarda, para Dona Letícia, as mulheres que tinham mais condição na cidade. Aí minha mãe lavava roupa para elas e elas pagavam a minha mãe. Ainda agradava a minha mãe. Aí eu vinha com a minha mãe, para minha mãe ficar só. Eu tinha de 7 a 8 anos. Aí então eu me adaptei, peguei, me adaptei e gostei. Eu amo a natureza, então eu aprendi a amar a natureza. Todo fim de semana eu estou aqui. Todo fim de semana, se tiver um feriado, no meio da semana é no feriado, porque é o sábado e domingo. Pintou um feriado, eu venho.
Pintou o feriado nessa sábado e domingo. Olha, aqui eu comecei a lavar novinha. Que hoje as moças não querem fazer nada, né? Eu, mocinha, novinha, bonitinha, nunca tinha namorado que lavava roupa, nunca. Nunca tava namorado que lavava roupa. Hoje essa mulher tem vergonha de trabalhar, não vai arrumar um namorado, né? Eu, mocinha, 15, 16 anos, namorava. Eu lavava roupa, pisava no pilão, ia pra roça contar meu pai e não tinha de namorar. E o pessoal tem vergonha, né, de trabalhar, né? Acha que o trabalho faz vergonha. Vergonha é você fazer coisas erradas. Gente, vocês que são jovens, começam a viver a vida agora, valorizem as coisas, não destruam. Quando vier pra cá, não jogue lixo. Ame a natureza, respeite. E eu peço às autoridades que não abandone, mande sempre limpar. Aqui é um ponto turístico e de coisas muito boas. Pessoas que foram embora de Valença quando estão aqui, vem ver isso aqui. Pessoas que foram embora há muitos anos, quando estão em Valença, vem ver isso aqui. E sai triste pelo abandono. Triste, né? Porque a tendência é acabar. Uma coisa que pode continuar reservando, né? Que Deus, os homens da cidade, as autoridades, tem pessoas para cuidar disso aqui. Essa é a Dona Francisca da Luz Costa, conhecida como Tita. Ela tem um pouco de deficiência auditiva, dificuldade de ouvir, que também sempre vem lavar roupas aqui na nascente do riacho. Eu gosto de coisa. Aqui é bom demais, eu acho. Não dá nada. Eu sou a professora Marlene Tenório, muito conhecida, porque já fui professora de quase todos os jovens e já pessoas formadas desta cidade. Eu sou natural de Valença do Piauí, da família Tenório por parte do meu pai e da família Gomes de Oliveira por parte de minha mãe. E como professora de língua portuguesa, ministrei aulas por muitos anos na unidade escolar Santo Antônio. E lá nós apresentamos por várias vezes uma peça teatral crítica e social, onde denunciávamos o descaso e a quase morte do nosso rio Catinguinha. O nosso rio onde a história ao seu redor começou, a história de Valença. E farei aqui uma referência a um poeta valenciano que tanto se preocupou com o progresso de Valença e com a permanência do riacho Catinguinha. Este poeta se chama João Ferri, poeta e jornalista, filho de um professor, José Francisco Ferreira, o mestre José, que foi dono de escola. Meu pai estudou na escola do mestre José, conhecido por mestre José Francisco. A escola ficava ali na rua Mundico Dantas. O professor, jornalista e poeta João Ferri usou uma das nascentes do riacho Catinguinha, porque são várias nascentes, e uma dessas nascentes se chama Poço Azul. E quando criança, ele
Como ele dizia, ele e a molecada saíam de suas casas para tomar banho no riacho Catinguinha. Ao se tornar poeta, ele escreveu o poema Meu Poço Azul, dedicado ao rio Catinguinha, que diz assim: meu poço azul da minha meninice, todo ensombrado de árvores frondosas. Quem foi que te contou, quem foi que te disse que eu te esqueci nas minhas manhãs formosas? Trepado num cipó sem gabolice, no balanço das curvas perigosas, eu saltava, ai, tibungo, no mergulho das águas vaporosas. Depois de muito tempo, eu voltei. Procurei teu regaço abençoado para o banho. Meu Deus, quantos abrolhos! Meu poço azul havia sucumbido. E tudo era morte. E eu voltei banhado pelas lágrimas do poço dos meus olhos. E agora nós faremos um depoimento personificando o rio Catinguinha, na sua quase morte, na sua quase destruição. Este depoimento teve a colaboração da professora Oleni Mambenga. E por várias vezes e em vários locais de Valença, escolas e até na Praça Getúlio Vargas, esse depoimento foi dramatizado por alunos do ensino médio, que diz assim: o rio Catinguinha agora vai desabafar. Retiraram as águas que me protegiam e me davam vida. Estou todo poluído de resíduos tóxicos vindos dos poços de lavagem. Toda a sujeira dos esgotos, do lixo jogado pelas ruas, são trazidos e jogados em mim. Trazidos de forma mais excessiva no período das chuvas. Estou fraco, tão fraco. Muitos já anunciam até a minha morte. Vivo mal cheiroso pelos resíduos de fossas despejados em mim. Meus filhos, peço socorro, socorro! Não me deixem morrer. Eu faço parte do contexto histórico e cultural da fundação desta cidade. Não quero morrer. Salvem-me, pois tudo começou aqui, ao redor de mim. E se eu morrer, vai-se comigo um pedaço, a raiz da história de Valença do Piauí. Salvem-me, salvem-me antes que o meu fim aconteça.
já estou quase sucumbindo. Meus filhos valencianos, dependo da consciência de cada um de vocês. Quero voltar a ter sonhos. Que sonhos são estes, meus filhos? Sonhos de ter águas limpas e caudalosas que poderão ser homenageadas assim. Águas claras do rio Catinguinha. Esta Valença teve um tempo atrás, tempo bom, sonhos dourados, mas parece que realidade nunca mais. Nesta cidade, eu operei milagres que inspirou Heloísa Ferreira e João Calado, ilustre professor. A formarem a letra e o hino de Valença. Filhos ilustres desta terra tão querida, socorram as minhas águas, que já estão quase amortecidas. Que esta Valença só tem a agradecer. Se eu, o rio Catinguinha, voltar plenamente a viver. Bom, gente, emocionante, né? Então, o que nós pedimos encarecidamente a toda a comunidade valenciana, do centro, de toda a zona urbana, dos bairros, que não joguem lixo nas ruas. Vamos cuidar da Mãe Terra, dessa natureza exuberante que Deus nos proporcionou, do verde, das matas, dos rios. Olha a situação que passa o Rio Grande do Sul. O que mais fez as famílias perderem tudo? A falta de cuidado com as lagoas e os rios. Então, nós pedimos que orgulhosamente a nossa história seja contada, seja relembrada por nós e pelas futuras gerações. Tudo depende da consciência de cada um de nós, dos professores trabalhando o meio ambiente nas salas de aula, das secretarias, dos políticos e de outras autoridades incompetentes, que todos juntos se somem no intuito de resgatar o nosso riacho Catinguinha. Também quero agradecer ao radialista Evandro Ferreira por ter me feito este convite para participar deste documentário. E sou uma professora, uma cidadã, acima de tudo, uma cidadã preocupada com o progresso de Valença, com a recuperação e, por fim, a preservação do nosso riacho Catinguinha. Muito obrigada, Evandro. Eu estou muito feliz por ter participado deste documentário. Todo povo tem sua história. Triste o povo que não tem história para contar. A história do rio Catinguinha, ela se confunde com a história da cidade, uma vez que foi às suas margens
que ocorreram os primeiros contatos com a civilização valenciana. Uma civilização até certo ponto chamada de colonização. As pessoas procuravam os rios exatamente para a manutenção ou saciar sua sede. Eis a grande importância do Catinguinha, este riacho tão simples, mas de uma importância grandiosa para a história da cidade. Também, por essas margens, por essas laterais, passava a antiga Estrada Real. Estes caminhos que vinham de distante, que serviam para interligar o norte com o sul do país e vice-versa. Neste período, eram desde as capitanias hereditárias. A história pontua, por volta de 1663, a presença do bandeirante Domingos Jorge Velho, que aqui esteve por cerca de 16 anos no Vale do Catinguinha. Anteriormente a isso, ele se chamava de Santa Catarina. Depois, ele passa a ser chamado de Catinguinha. Este Catinguinha, até a história como ela pode ser analítica, se analisa a comprovação da presença do bandeirante paulista aqui. Porque quando o Domingos Jorge Velho passa, ele muda o nome dos rios do Piauí. Isso aconteceu com Teresina, com Parnaíba, e aqui não foi diferente. Na mesma região de onde vieram esses bandeirantes, tinha o rio Caatinga. Daí se analisar que este nome Catinguinha, essa forma carinhosa, é do momento de amor à terra berço do bandeirante. Até que é interessante e meio exótico este nome. Mas as margens deste riacho, as margens deste recurso hídrico, que nós chamamos também de rio, floresceu esta civilização, a civilização que hoje é Valença. Ele teve o seu grande papel. Ali ao lado temos a Pedra do Defunto, porque os antigos caminhos ou a Estrada Real passavam por ali. E este espaço, as pessoas se acomodavam na lateral e vinham para o asseio aqui no rio. E o que aconteceu? A cidade ia crescendo, as pessoas passaram a buscar no Catinguinha água para a subsistência. Daqui deste espaço saíram a água para o consumo diário através dos botadores de água. Era em jumento, nas ancoretas, era nas cabaças, na cabeça, era nas latas à medida que o tempo passava. E isso era um serviço de homens e mulheres. O tempo passou e esse Catinguinha, ele ia crescendo também sua utilidade. Mas acontece que na década de 40, bem no início, ele passou também a ter os banhos coletivos, só que tinha um local destinado para os homens, tinha um local destinado para as mulheres e era respeitado. Com isso, o Catinguinha pegou mais uma função, a do asseio do povo da cidade. Como diz muito das pessoas mais idosas, neste espaço era comum à tardinha as pessoas virem para o banho do entardecer. Belíssima situação pela paisagem, pelo canto das árvores, porque, segundo Chico Gabriel, neste espaço, cuidado pelo IBDF, tinham vários animais selvagens, a ema, a seriema, e era respeitada a questão da ecologia. Não se podia cortar nem mesmo cipó, imagine uma vara, era preservado por lei municipal. Com a criação do Poço das Cacimbas em 34,
as pessoas que moravam a partir ali da atual rua Areolino de Abreu, elas passaram a pegar água nos poços das cacimbas. Foi definhando a situação. Mas o grande registro histórico é quando o João Ferri, em 1922, ele faz o soneto Valença, quando ele diz: minha Valença é como uma rainha, exilada no centro dos sertões, corre em seu seio o riacho Catinguinha, que a divide em dois meigos corações. Então, era o Catinguinha servindo de base, de inspiração aos poetas para escrever. De igual modo, o professor João Calado, ele escreveu, quando escreveu o hino da cidade, às margens do rio Catinguinha, cercada de 1000 matagais, está a Valença dos encantos, altiva e forte sem iguais. Então era isso, era a representatividade do Catinguinha para esta população, cantada em prosa e também em verso. Mas uma coisa entristece, quando em 1956 o poeta João Ferri fez, em homenagem ao Dr. Alcides Nunes, o poema, o soneto Meu Poço Azul. Neste Meu Poço Azul já mostrou a realidade, como se encontrava o Catinguinha. O Catinguinha já definhava o Poço Azul que tanto eles banharam na meninice, nos anos 10, nos anos 20, ele já não existia mais. Mas onde ficava o Poço Azul? O Poço Azul ficava aqui próximo a essa cerca, que hoje é propriedade particular. Então, o Poço Azul é o primeiro registro histórico através da literatura que marca que o Catinguinha estava precisando de uma convergência maior. Às vezes se cobra do poder público, mas lembrando que é a população que não está cuidando. É preciso trabalhar esses dois viés, o do poder público e o viés da população, porque na realidade a população é quem polui, cada um fazendo sua parte, um cuida e o outro destrói. Porque o rio Catinguinha, ele precisa deste cuidado especial, desta forma como o povo valenciano não ficar culpando nem A e nem B, é o povo que precisa fazer esse trabalho. E esse trabalho ele é feito quando a população ela é protagonista. Que bom o reflorestamento, o retorno dos pássaros, o cantar. Que bonito está aqui no amanhecer, que bonito está aqui no meio-dia, que bonito está aqui no entardecer. É o rio Catinguinha sendo este rio dessa cidade dos encantos, dessa cidade tão feliz. E isso indica que o Catinguinha tem sim sua importância dentro do contexto histórico, social e cultural da sociedade valenciana, porque as suas margens passaram o que? Grandes referências da história, a estrada real do Brasil do período imperial. Isso é muito interessante, porque morrendo o rio, morre o homem e nós não teremos a história. A cultura da cidade ela é evolutiva, graças às políticas públicas e o querer da cidade. Que bom, através da lei Paulo Gustavo, o radialista Evandro Ferreira está fazendo esse trabalho de mostrar o riacho Catinguinha, uma vida e uma história, porque dentro deste Catinguinha aconteceu e ainda acontece a história de Valença. Primeiro, na parte do meio ambiente, é o nosso pulmão. Na parte da história, é a nossa referência. Na parte da literatura, é o nosso grande elo, essa ligação que existe entre o povo, a história e o conhecimento. E são leis dessa natureza, com a sensibilidade do projeto Uma Vida e uma História do Catinguinha, onde o bater da roupa das lavadeiras de roupa nesse Catinguinha, ele ainda soa nos ouvidos de cada um. É elas persistindo, elas e o Catinguinha resistindo quanto a um progresso que aos poucos tenta aterrissar. Parabéns à equipe produtora,
parabéns ao radialista Evandro Ferreira por esse belíssimo trabalho que está fazendo, contando uma vida e uma história do nosso grande rio, do nosso riacho, do nosso recurso hídrico urbano da cidade, que corta a cidade de sul a norte, o Riacho Catinguinha. Sou Raimundo Barbosa, sou ator, diretor e escritor de peças teatrais, apresentador e radialista. Em falar aqui do Riacho Catinguinha, é realmente um prazer a gente falar do Riacho Catinguinha, porque é uma história muito bonita. Como apresentador e radialista, já li várias matérias sobre o Riacho Catinguinha, sobre a importância do Riacho Catinguinha no início da nossa cidade. Uma história tão bonita que aprendemos na escola, com os nossos educadores, com os nossos historiadores, e assim despertou o interesse em mim pelo Riacho Catinguinha. Isso fez com que eu escrevesse uma peça, fiz uma adaptação nos textos que aprendemos na sala de aula, e com conhecimento de ator e escritor, e conseguimos montar um belíssimo espetáculo que chegamos a apresentar aqui no próprio Riacho Catinguinha, onde reuniu centenas de pessoas se emocionaram. O que nós contamos nessa história? Contamos a história de um menino chamado Catinguinha. Contamos o nascimento do Riacho, através de um ator mirim, aonde ele se transforma no menino, se transforma num adulto. E como se transformou esse adulto? Um adulto falido, poluído, aonde o próprio homem que se beneficiou ao longo dos anos dessa maravilha, dessas águas cristalinas, o mesmo homem fez com que ele se transformasse em decadência, se transformasse num rio poluído, num rio destruído, aonde não existia mais, praticamente não existia mais vida, né? Um sobrevivente da humanidade valenciana. O quê? O rio, no nosso texto, conta um pouco da história do Rio Catinguinha, contado pelos nossos educadores e historiadores, onde também aqui foi o quê? A gente conta momentos maravilhosos, que foi o quê? Pontos de encontros, ponto de reflexões amorosas, onde nasceu grandes amores e aonde também serviu de local de lavadeiras de roupa, onde elas cantavam e encantavam aqui nas margens do Riacho Catinguinha. Então eu tive esse prazer de estudar, de aprender um pouco na sala de aula, de ler matérias especiais sobre a revitalização do Riacho Catinguinha. Fiz parte de campanhas de revitalização do Riacho Catinguinha e também tive o prazer de montar um belíssimo espetáculo que já foi apresentado, eu acho que em Valência, em vários pontos da cidade, e também até na capital. Levamos a mensagem do Riacho Catinguinha, né? Aonde hoje pede socorro, aonde hoje ainda continua um ponto de lavadeiras, ainda pontos de encontro, né? De vez em quando a gente encontra um casal sentado ainda aqui no que resta do Riacho Catinguinha. Mas a gente está vendo que está sendo feito um trabalho, né? Já teve pior, né? Já teve muito pior. Hoje a gente vê que as nascentes já está começando a fluir novamente, e com a globalização, com o incentivo do poder público, eu acredito que podemos ter um Riacho Catinguinha banhando e encantando nossa cidade. Mas para isso precisa do apoio de cada um de nós. Não adianta eu querer fazer uma peça bonita, mostrando a realidade, eu vou fazendo um trabalho de revitalização, se o vizinho, o colega não quer. Então, nada feito. Então, gente, parabenizando aqui o Evandro Ferreira por esse belíssimo trabalho. Esse aqui é um trabalho que, com certeza, vai contribuir muito, muito, muito mesmo com a revitalização do Riacho Catinguinha,
que as pessoas, eu acredito que após esse documentário, as pessoas vão ter um olhar diferenciado e vai, com certeza, aprender a respeitar a natureza, principalmente o nosso querido Rio Catinguinha, Riacho Catinguinha. Parabéns, Evandro Ferreira, pela iniciativa e viva a natureza, viva o Riacho Catinguinha. Eu sou Ineide Lima Verde, estou aqui nas margens do Rio Catinguinha, revivendo assim tempos de história da minha infância. Quando a gente era criança e vinha para cá tomar banho, tinha muitas lavandeiras lavando roupa aqui nessas margens. Esse espaço aqui é o Poço Azul, é a nascente original do rio. E mais embaixo um pouco, era uma parte, outra parte, ficava aqui no Poço Azul, era a parte destinada para os homens, onde eles sempre vinham os finais de semana, eu também à tardinha, geralmente depois de 5 horas, quando terminavam os expedientes, aí vinha muita gente tomar banho aqui no Catinguinha, no olho d'água, chamavam olho d'água. Aí vinham, as mulheres ficavam mais embaixo e os homens ficavam para cá. E tudo separado, muita árvore, era mais intensa, era mais fechado, as árvores eram mais altas. Eu não sei por que agora parece que diminuíram. Mas o que acontece é que o rio, a gente sente que ele já é um rio morto, né? Quer dizer, lutando assim para sobreviver, mas está muito difícil a vida dele, porque ele é um rio que ele está enforcado. E cada vez que inventam de fazer cada atitude diferente que inventam, é mais para fechar o cerco. Então ele está morrendo enforcado assim. Eu lembro que eu fui vereadora aqui no município e na época eu fiz uma lei que proibia, delimitamos um círculo de 200 metros da margem aqui do poço, da nascente aqui do Poço Azul, 200 metros em círculo, não poderia ser construído nada, nada. O rio tinha que ficar livre, tinha que ter as árvores, ninguém podia mexer, era um ambiente de preservação. Mas quando foi depois, já no prefeito seguinte, que ele procurou a lei, que estava uma confusão aí, alguém tinha, parece que, invadido uma parte aí, muito próximo, e ele procurou a lei e não achou mais. E ele sabia que eu tinha feito e tudo, ele foi testemunha disso. E também tinha as pessoas, foi o chefe de gabinete também, que fez a lei comigo, e aí não sabe como essa lei sumiu que não ficou nada. E na Câmara nós fomos procurar a ata, o que registra é só o número do projeto. Diz assim, é o projeto de número tal que delimita as margens da nascente do Rio Catinguinha. Mas aí também não diz nada, não diz de que se trata. Então ficamos mais uma vez sem apoio. Aí também era muito bom na época, até o último governo de seu Joaquim Lima Verde, eu me lembro que todo ano, depois que passava o inverno, eles mandavam fazer uma limpeza. Desde aqui, começou na época do Gaudêncio Veloso, eles começavam a limpar aqui a levada do rio, era toda limpa, tudo retirado, todo lixo, tudo que foi depositado com a enxurrada, que vinha aquelas, desce, não é, da ladeira e tudo, principalmente ali na rua, ali na ponte, que a gente acha até difícil dizer isso, e as pessoas têm até quem não acredite, mas naquela ponte passava por baixo dela vaqueiro do cavalo. Eu me lembro que a gente era criança e vinha os vaqueiros com o gado e a gente ficava em cima da ponte para ver, eu gostava de ver aquele rebanho passando e eles passavam ali por baixo. Era todo calçado de pedra, assim, natural, como se fosse, e o rio, e eles passavam ali. Hoje não passa, acho que nem um alabigó. E a gente espera, mas mesmo difícil, não é impossível. Se tiver alguma autoridade assim que tenha bom gosto, hoje a nível de município sozinho já é mais complicado. Mas tendo uma autoridade no estado e também a nível federal ou nível de alguma ONG, alguma instituição que tenha
esse desejo de reconstruir esse rio que foi o início da nossa cidade. Agora, esse rio, ele é muito importante, assim, de modo geral, para a população. Primeiro, as lembranças da gente, assim, é uma coisa que faz parte da nossa história. Então, quando a gente deixa morrer a história, a gente também se acaba, né? Eu acho que parte de Valença vai morrendo com parte do Catinguinha, né? Ele é um rio importante para a nossa história. Ele foi um rio que matou a sede de muita gente. Daqui as pessoas pegavam água, foi feita essa parte aí exatamente para proteger, porque quando começavam com os banhos, com as coisas todas, e era muita gente, aí um prefeito, eu não me lembro qual foi, mandou fazer essa parte aí para isolar a parte onde as pessoas vinham pegar água para beber. Porque, por exemplo, aí na Rua do Maranhão, nessa Rua Maranhão até Bela Flor e tudo, eles faziam aqueles poços cacimbão em casa. E a água era rasa, você pegava água no poço até com uma vasilha, botando assim, mas ela era salgada, a água lá era salgada, não prestava, só servia para lavar louça, lavar roupa, às vezes banhar uma criança à tardinha que não dava para vir aqui, mas não era uma água boa para beber, porque é uma água salgada aqui, lá. E lá em cima, os poços são muito fundos, a profundidade. Essa parte, depois da ponte, quando já começa a subir mais um pouco, aí os poços davam mais profundos. Então, diante dessa dificuldade, nem todo mundo tinha condição de cavar um poço naquela época, um cacimbão. Hoje está mais fácil, porque tem os poços tubulares, é mais fácil, mas naquela época eram os cacimbões. E as pessoas não tinham essa condição. Então, aqui eles vinham pegar a água para beber. Cá todo mundo tinha um jumento, 2, com as ancoretas, e a pessoa encarregada de vir aqui no rio. Essa pessoa era encarregada de vir pegar. Cada dessas pessoas assim que eram mais abastadas na cidade, eles tinham essa pessoa para cuidar desse jumento. Aí o jumento era para pegar a água aqui no rio e também pegar a lenha seca, né? Porque naquela época todo mundo era chapa, não era o fogão de lenha, como diz, né? Mas não era aquele fogão bonito, não. Era um fogão de lenha feito na chapa, feito de barro, e aí tocava a fornalha e fazia a fogueira. Então vinham buscar a água de manhã e à tarde iam pegar a lenha para tocar fogo. Então isso era uma vivência de Valença, e isso o rio é importante hoje para a gente ensinar as crianças como foi que tudo começou. E se o rio se acabar, aí vai ficar só, talvez depois não fique nem as levadas, né? Eu tive uma escola e eu lembro que todo ano a gente fazia visitas, fazia excursão com as crianças para vir aqui na margem do Catinguinha e lá no Buritizal, naquelas pedras, aquelas pinturas e tudo, que lá também é muito bonito. Levava as crianças no Buritizal, levava lá na Almesqueira, onde tem o Poço do Ferrugem, levava eles para eles conhecerem, assim, saberem as crianças. Porque se você não ensinar a criança, depois de adulto ele não valoriza. Eu sempre dizia, proibiram na época, as escolas não podiam dar a religião, ficou muito difícil a gente trabalhar com religião. E nós trabalhávamos com estudos bíblicos, com a criança só estudando histórias bíblicas. Eu adotava aquelas histórias de 365 histórias do ano para lerem para eles com 3 anos, 4 anos e 5 anos. Porque aí, de qualquer maneira, alguma coisa fica, alguma lembrança de Deus. Então é o mesmo caso aqui do Catinguinha. Se o pai, eu acho que cada pai, cada mãe devia tirar um dia para fazer um passeio com a criança, trazer aqui e mostrar, ó, meu filho, aqui é onde Valença nasceu, aqui é a nascente de Valença, esse rio. Então, mesmo que você fique adulto, quando eu já não estiver mais por aqui, você vai continuar cuidando, vai continuar trazendo seus filhos aqui. Eu lembro, eu trazia os meus aqui para banharem à tardinha, a gente morava ali no Glória, e o rio passa lá de trás, todo mundo sabe que passa ali. E eles iam pescar, e tem uma pescaria, e eu achava bem
engraçado, eu nunca reclamei por isso. Eu sei que não era uma coisa muito limpa e tudo, mas eles eram crianças e eu só observava, porque eu tinha medo. Eles pescavam os peixinhos, aí depois faziam uma fogueira. O avô dele tinha muito jornal, o seu Joaquim Rego, aí eles faziam uma fogueira com jornal e assavam aqueles peixes e comiam e diziam que estava muito bom. Eu que não queria os peixes deles. E uma vez o Beto caiu de cima da ponte, não sei como, ele escorregou de cima da ponte, o rio ainda era fundo na época, e eu corri, sabe, preocupado, oh meu Deus, bateu com a cabeça. Eu cheguei lá, ele estava limpando, aí eu digo, meu filho, e aí? Não, mamãe, me solte, que eu preciso ver, eu acho que eu matei muito peixe com a minha cabeça. Então era assim, ainda tinha peixe, eles pescavam. Eu acho que hoje não tem mais nem mussum. Não sei se ainda tem, mas eles pescavam os peixes e faziam a fogueira de jornal e assavam os peixinhos. Daqui do Catinguinha, tinha muito corró. Na época também que a gente vinha para tomar banho com as crianças, às vezes vinha para cá à tardinha para eles banharem, tinha uma bica ali logo lá na frente, depois do espaço das mulheres. Eles chamavam a bica da Dona Benta, porque na realidade era uma senhora que tinha uma casinha ali perto, ela morava ali, ela se chamava Dona Benta. Aí ela teve a ideia, ela escavou mais fundo, aqui subia a água, aqui passava e ela cavou um pouco mais fundo o rio, onde foi mesmo na profundidade dele. E aí cavou, aí ficava como se fosse uma cachoeirazinha. E ela colocou um pau oco, um touro de pau grande assim, não era pequeno não, era mais ou menos assim uma extensão de uns 2 metros do pau. Aí ela colocou aquele pau, a água canalizou, a água corria nesse espaço toda por dentro daquele pau e caía aquela biqueira bem grossa mesmo. E aí as crianças amavam, era a bica da Dona Benta que a gente chamava. E trazia para cá também, eu não vi mais a bica da Dona Benta, acho que já acabou tudo aí, modernizou, né? Acabou a bica. E eu gostaria só de lembrar que o nosso hino, ele fala assim da beleza de Valença, Valença dos Matagais, Valença dos Encantos, Valença, coração do Piauí. Realmente, se você olhar o mapa e comparar assim, a uma figura humana, nós estamos localizados exatamente no local que é o coração. E eu queria pedir a cada autoridade, a cada valenciano, vamos valorizar o nosso rio, vamos ver o que a gente ainda pode fazer. Eu acho que a gente somando esforços, cada um dando a sua contribuição, dando a sua parte de ajuda, que já teve vários movimentos. Outro dia eu até achei que estava muito parado, mas agora parece que estão novamente com vontade de revigorar. E eu também estou aqui para contribuir e posso me disponibilizar em ajudar. E eu queria assim, que a gente marcasse, por exemplo, aqui é um lugar tão bom para fazer um piquenique. De qualquer maneira, mesmo a água estando suja, depois que passa esse espaço aqui, aqui é a nascente. Aqui a água ainda é limpa, ela pode ser confiável, apesar da gente achar que a lama é ruim, porque a lama apodrece, contribui também para a água não ficar muito boa. Mas ainda dá para a gente trazer uma criança, molhar os pés, molhar as mãozinhas, para ele sentir. A água do Catinguinha, você sentir no corpo. Essa água já foi um rio tão importante, já contribuiu, já ajudou tanto a Valença. Não vamos deixar ele morrer, não. Você que é valenciano, que tem amor pela sua cidade, contribua com o Rio Catinguinha, tem uma equipe só esperando de apoio. A gente não pode fazer sozinho, mas estamos aqui nesse movimento por uma congregação, por maior integração, maior pedido de ajuda. Se alguém que tenha condição de assumir, liderar, todo mundo acompanha, todo mundo quer o bem de Valença. O valenciano é muito solidário, o valenciano é uma coisa boa que o valenciano tem. Solidariedade é a educação. Todo mundo aqui é bem recebido, não temos essa discriminação aqui, não tem isso. Valença eu acho que é uma cidade assim, diferente de todas. Uma cidade calma. Hoje tem algumas complicações, porque nós não vivemos à margem. Nós vivemos no movimento de transformação, de evolução, e tem suas complicações, mas sempre tem aquele que resiste a isso e consegue conservar o lado bom de Valença. Então é aí que nós estamos pedindo
por esta conservação do rio Catinguinha, que é a melhor coisa que foi aqui. Continuo dizendo, já frisei várias vezes para nós não esquecermos. Valença é o rio Catinguinha. Esse foi o documentário O Riacho Catinguinha, uma vida, uma história. Tivemos o apoio da Lei Paulo Gustavo e dos apoiadores culturais, que juntos conseguimos fazer esse documentário. Muito obrigado a todos.